Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Equipe Gol. Sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de uma live espetacular. Hoje com a presença de Fausto, ex-atleta com passagens pelo Bahia, Guarani, hoje está aqui com a gente. Mas antes de convidar Fausto para a nossa conversa, queria agradecer aqui aos nossos parceiros que fazem a Equipe Gol acontecer. Doceria Dai Cardoso, quem precisar de um docinho aí, pode ir lá no Instagram da Doceria Dai Cardoso e pedir. Tem um delicioso bolo de vulcão, anotem aí, bolo de vulcão. Pode pedir que eu recomendo. Pizzaria Maninha Gostosa em Dias d'Ávila, a melhor pizzaria da cidade, também parceiro aqui dos canais da Equipe Gol. O Armarinho da Del, inclusive está com delivery, pessoal. As pessoas que não querem sair de casa podem pedir o que precisar no Armarinho da Del, entrega em toda a Camaçari. Do Preto, eu queria falar do Preto aqui, é o nosso parceiro. Do Preto sempre com a gente. Boné da coleção Tricolor, também tem um boné da coleção Rubro-Negra. Só entrar lá no Instagram da Do Preto, do nosso amigo Marcelo. Um forte abraço, Marcelo, pela parceria aqui com a Equipe Gol. E a partir de hoje também, mais um parceiro que chega para estar aqui com a gente, Unidos Pneus Importados. Inclusive, fique até o final da live, que no final da live tem uma surpresa, vamos sortear um limpador de para-brisa de qualquer marca e modelo, nacional ou importado. A Unidos Pneus, preocupada com a sua segurança. Ao final da live, vocês vão entender como participar, fica ligado. E também Carla Calazans Makeup, que faz essa produção massa aqui com a gente. Vamos convidar aqui o Fausto para a nossa conversa. Alô, Fausto. Todo mundo aqui está entrando na live. JJ, Luiz Henrique, Maria, Carol, grande Carol, obrigado por estar aqui com a gente. É muita gente, eu vou acabar me perdendo. Só aguardando a entrada do Fausto, nosso amigo Fausto. O Fausto que tem uma história com essa camisa. E é por isso que eu estou com essa camisa aqui. Do Atlético de Alagoinhas, cidade de Alagoinhas. Um forte abraço. Temos bastante seguidores no nosso canal, que são daí de Alagoinhas. E o Fausto que tem uma história também com a cidade de Alagoinhas. Ele vai contar essa história para cá, aqui com a gente. Fausto, estou só aguardando aqui o retorno do Fausto. Mila Muniz entrou. Forte abraço, Mila. É bom ter você aqui. Arlane, Nilson87. Obrigado aí, parceiro, pela moral. Tô te chamando aí, Fausto. Vamos tentar de novo aqui. Opa, Fausto, tá dando algum problema aí, Fausto, na sua conexão. Deu um erro, vamos tentar novamente. Faz parte. O ao vivo é assim. Isso aqui é uma casa de família, então não tem problema nenhum. Estão me reclamando do áudio, o áudio tá ruim? Ok. Ok, Fausto. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Satisfação com você aqui conosco, aqui no canal da Equipe do UFC. E olha só, estou aqui para te homenagear. Uma camisa que você tem história. Show de bola. Ótima homenagem. Eu parabenizo você por essa iniciativa de vestir essa camisa que eu tive a oportunidade de vestir por 5 vezes, 5 passagens no caso, né? 5 passagens por esse clube que tem um carinho muito grande, tem um espaço no meu coração, na minha história. Não, legal. Fausto, primeiramente, para aqueles que não te conhecem, se puder fazer uma breve introdução de quem é Fausto, filho da terra. Só um segundinho, o pessoal está reclamando que eu estou com eco. Vê se melhora aí. Para mim tá legal. Pronto, pode falar. Então, eu quero falar um pouco, começar a resumir um pouco da minha história, né? Sou oriundo aqui de Camaçari, como algumas pessoas já sabem, outras vão ficar sabendo agora. Sou filho de Camaçari, nascido no ano de 79, casado, pai de 2 meninas, Maria Eduarda e Vitória, casado com Tatiane, filho da família Valongo.
morador do bairro da Glabaé. Então, essa é a minha história, essa é um pouco da minha apresentação. Uma criança humilde, que tinha um sonho de virar um atleta profissional, que acreditou nesse sonho e assim eu parti para São Paulo para iniciar essa minha trajetória no futebol profissional. E assim a gente começou a dar os primeiros passos. Sou filho de Dona Marlene e finado senhor Raimundo, mais conhecido como Raimundão aqui na Glabaé, em Camaçari. Então essa é um pouco da minha história, a gente vai conversando e falando um pouco mais aí para as pessoas conhecerem, com passagem por mais de 25 clubes no Brasil. Deus ele me agraciou muito em ter o privilégio de poder vestir a camisa de vários clubes no Brasil e representá-los. Para quem não é de Camaçari, a Glabaé é um bairro bastante populoso, e até o Luiz Henrique entrou na live aí, e ele já cornetou, né? O que é que tem na água do bairro da Glabaé que revela tantos jogadores? Pode explicar você, o Valongo, o Wendel, que está no Bayer. O que é que tem na água da Glabaé? Sim, eu costumo falar, e isso gera uma polêmica legal aqui em Camaçari, né? Que o bairro da Glabaé é o bairro que mais revela jogadores para o Brasil, né? De Camaçari, se tratando de Camaçari, o bairro da Glabaé é o que tem o maior número de atletas revelados no futebol, se falando, que essa modalidade é porque nós daqui da Glabaé, nós temos aqui vários campos, nós temos vários incentivadores anteriores a mim, no caso meu pai, que é uma referência que eu tenho, vários outros, Cícero, Bamba, outros atletas amadores que nos dava essa credibilidade de poder acreditar nesse sonho de virar um atleta. Então é por isso que a Glabaé ela é um celeiro de muito bons jogadores em Camaçari, e por um tempo parou um pouco, mas eu creio em Deus que em breve vamos voltar a continuar revelando vários outros jogadores para o Brasil e para o mundo. Bem bacana. E você é revelado lá no Guarani, né? Sim, é verdade. A minha trajetória no futebol profissional, ela começa no Guarani de Campinas. Ali que eu fiz o meu primeiro contrato profissional. Mas ela começa bem antes disso, né? Eu começo o futebol, dar os primeiros passos aqui mesmo na Glabaé. Eu sempre costumo falar que meus primeiros passos nesses campos aqui, os campos daqui da Glabaé, que foi o campo aqui da praça, enquanto criança, jogando campeonato Dia das Crianças, que sempre tinha, e aprendendo com o meu pai, que foi o meu maior incentivador, meu mentor, no início da minha caminhada. Depois aí tem uma passagem rápida pela escolinha que antes era o Bragantino, depois virou a Formação de Craque, a escolinha do nosso amigo Edson, todos conhecem, é o cara que mais formou atletas profissionais em Camaçari. E assim eu sigo para São Paulo, para começar a minha jornada de teste por vários clubes que eu tive passagem, fazendo teste, sendo aprovado, ganhando experiência, e até chegar ao Guarani. No Guarani, no ano de 98, eu chego no Guarani para fazer realização de uma bateria de teste, e ali eu começo a minha trajetória como jogador profissional em um clube profissional. Não, e essa geração do Guarani, o pessoal está reclamando que está com eco. Pessoal, só me ajude aí. O eco ocorre quando eu falo ou quando o Fausto fala? Me ajuda aí, pessoal. Posso continuar? Você consegue me ouvir bem, Fausto? Eu estou te ouvindo, tá? Tendo um ecozinho, mas eu estou te ouvindo. Eu já troquei aqui o fone, não sei o que está acontecendo. Mas vamos seguir. No Guarani, Fausto, eu queria citar que você tem uma geração muito boa, né? Uma geração que revelou da mesma época que você, Fumagalli, Renato, Elano. Eu quero que você falasse sobre isso. O Guarani, por que o Guarani também revela tantos jogadores no futebol? Sim, eu cheguei para o futebol, eu costumo falar, eu fui alguma exceção para o futebol na minha época, no ano de 98, eu chego para o Guarani com o meu último ano de jogador de juniores, não tinha mais a possibilidade, tinha só esse ano para, depois dali, fazer a transição do amador para o profissional.
E eu chego no Guarani, uma geração muito boa, jogadores a nível de seleção brasileira e depois, futuramente, jogadores viram a grande realidade para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. A geração que revelou Renato que jogou no Santos, jogou no Sevilha, na seleção brasileira. Aí vem Renato Abreu, que jogou no Flamengo, o próprio Magali, como você falou, Elano, Guaru, Martinez, o volante, Edu da Sena, Alexandre, um volante, Gonçalves, que fez sua carreira brilhante na Itália, Rodrigo Vaca, que a gente conhecia, um zagueiro, que também fez sua carreira na Itália, Marquinhos, atacante, que fez sua carreira na Itália, e vários outros jogadores, o Esquilo, Rafael, lateral direito, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou, se eu não me engano, veio aqui para o Bahia também. Foi uma safra muito boa. O Guarani, ele tinha essa tradição de revelar, de brigar com o São Paulo, brigar com os grandes, igual para igual, o time de revelação de muitos jogadores, e eu chego nesse clube, um clube que tinha muitos jogadores de qualidade. E eu chego com 17 para 18 anos, tentando a minha primeira oportunidade em um clube profissional, no meio dessas feras todas aí, e tentando buscar o meu espaço. Não, olha só, quem está conectado aqui com a live aqui é o Rodrigo, ex-lateral do Vitória, e também o Nilmar. E o Rodrigo está contando que você teve passagem pelo São Paulo também. Sim, é verdade. Quando eu saí daqui de Camaçari, Rodrigo foi uma pessoa que, é bom falar de Rodrigo, e é um amigo pessoal que eu tenho, é uma pessoa que me ajudou muito no início da minha trajetória. Rodrigo já era um jogador consolidado, já tinha jogado no Vitória, já estava no Corinthians, e é um cara da humildade, é um cara que eu falo com muito orgulho que sou amigo de Rodrigo, porque é uma pessoa que a gente tinha como ídolo de Camaçari, e a gente, depois de um tempo, mesmo sem a gente ter essa amizade no início, Rodrigo me recebe muito bem na sua residência em São Paulo, um cara consagrado, pegando um jovem querendo um sonho, abre as suas portas, me ajuda, me dá conselho e me abraça, na verdade, me abraçou como só um irmão pode fazer. E depois, posteriormente, a gente vai falar disso mais na frente, eu tenho o privilégio e a honra de ser comandado como atleta por Rodrigo. E o Rodrigo me faz um convite para trabalhar com ele no clube, e eu falei, meu irmão, por você, eu tô com você, você que manda, eu tô junto. E assim a gente teve muito sucesso nessa trajetória também. Então, eu comecei no São Paulo, eu fui para o São Paulo, bem lembrado. E para quem me vê jogando hoje numa posição, quando eu vou para o São Paulo, é algo que é curioso e poucas pessoas sabem. Quem é de Camaçari, quem me conhece há muitos anos, sabe da minha história. Eu começo a jogar futebol profissional mesmo como atacante. E vou para São Paulo para fazer teste como atacante. E ali faço o teste. Milton Cruz, que hoje foi auxiliar técnico do São Paulo, um cara muito reconhecido em São Paulo. E no São Paulo, tem uma história muito grande no São Paulo. Ele não me conhecia. Aí Márcio da Kelme, que é amigo meu e do Rodrigo aí, em comum, Nilmar também conheceu o Márcio. Aí esse Milton Cruz, eu vou fazer o teste. Milton Cruz é o treinador do Júnior do São Paulo. E Milton Cruz fala assim, Márcio é o rapaz que me levou para o São Paulo para fazer o teste. Márcio, o menino, ele é bom, ele é muito bom, mas no São Paulo ele não vai virar jogador. Por quê, Márcio? Ele já tem 18 anos. E o time do São Paulo, esses jovens que estão aqui, eu conheço a história deles toda, e esse jogador está chegando agora. Eu não posso trocar um que eu conheço por um que eu desconhecido. Então leva ele para um time mediano, que ele vai dar certo. E assim eu começo percorrer a minha estrada no futebol. Passei por Edson Jundiaí, passei pelo próprio Corinthians também, fazendo teste, vou para Ponte Preta, e depois da Ponte Preta eu sigo em direção ao Brinco de Ouro da Princesa no Guarani, e ali eu começo a minha trajetória. Faço a minha primeira avaliação no Guarani, sou aprovado e sigo. Depois de 6 meses eu estava incorporado no elenco profissional do Guarani. Aí do Guarani você tem passagem pelo Juventus, União São João, né? Rio Branco, Baraunas. Eu tenho até uma pergunta para falar sobre o Baraunas. Sim. Ô Fausto, seu fone está plugado, que eu estou conseguindo ver o retorno da minha voz. Tá plugado, tá sim. Plugado? Eu tô ouvindo. Oi, agora sim.
Não, continua. Mas tudo bem. Vamos seguir. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Mas vamos seguir então. Legal, Marcão. Pode falar. Marcão Futebol aí. Marcão Futebol, gente boa aí, viu? Gente boa, melhor parceira. qualidade. Então, no Baraunas, você participou daquele jogo contra o Vitória? Não, eu vim na sequência, depois do Baraunas, esse jogo histórico com o Vitória, que o Baraunas eliminou o Vasco, se não me engano, depois veio jogar com o Vitória, eu ainda não estava no Baraúna. Eu vou para o Baraúna no ano seguinte, onde a gente é campeão estadual, é o time que desbanca o América de Natal, que tinha o seu elenco, Souza, vários outros jogadores, e o ABC de Natal, eram os grandes do estado. A gente faz uma final inédita, Baraunas versus Potiguar, o clássico da cidade de Mossoró. E a gente é campeão, foi até inédito, porque a gente foi o clássico inédito da final do campeonato do Potiguar, e duas finais no mesmo campeonato. Teve a primeira final, a gente ganhou, aí os grandes impugnou, alegando alguma coisa, foi para a justiça, para o campeonato, aí volta de novo, faz a final de novo, e a gente é campeão de novo em cima do Potiguar. Aí foi algo que foi inédito para a gente em 2006. Eu acho que esse jogo contra o Vitória foi em 2005, se eu não me engano. E aí, do Baraunas você chega até o Bahia, correto? Não, Fábio, é interessante. Todos pensam, tem esse mesmo pensamento. O Baraunas, aí o que acontece? A gente é campeão estadual pelo Baraunas e abre-se um leque. A gente espera que quando a gente é campeão estadual, que vai se abrir um leque. Como eu já vinha de um clube grande, que era o Guarani, tinha minha história já no futebol, vou para o Baraunas, sou campeão estadual. O pensamento do atleta é esse: vai aparecer o ABC e o América me disputando quem vai pegar alguns jogadores dos menores, no caso. E não aconteceu isso de imediato. Eu fico desempregado, o treinador fala assim: Fausto, acabou o estadual, eu não tenho local para ir, eu estou tendo uma proposta para ir para o Barras do Piauí. Você quer ir comigo? Eu falei: professor, eu não tenho nada, não tenho empresário, não tenho nenhuma situação em vista. Minha filha é recém-nascida, Maria Eduarda, minha primogênita. Eu falei assim: professor, eu estou com você. E fui. Ali peguei o ônibus de Mossoró, vou para o Piauí de ônibus meu, com minha família, a gente desce. E ali eu começo, vou para o Piauí, a gente é campeão do primeiro turno invicto também. Para o Bahia. Ok, eu vou tentar sem um fone aqui, para ver se melhora. Melhora sem um fone, pessoal? Mas, então, agora vamos falar do Bahia. Que é a chegada no Tricolor. Eu queria primeiro perguntar, que é um sonho para você, porque você é tricolor, como foi realizar esse sonho de defender as coisas do Bahia? Fábio, para mim foi uma realização de um sonho de criança, né? Toda criança que nasce no estado da Bahia, primeiro ele tem esse sonho, a grande maioria, toda não, eu vou falar a grande maioria, ele tem esse sonho de jogar nos grandes clubes do estado, Bahia e Vitória. E comigo não era diferente. Eu tive esse sonho, não pude realizar esse sonho no início da minha trajetória, aí tive que fazer o caminho inverso, ir para São Paulo, para depois retornar. E aí, no meu retorno para o Bahia, eu tive a possibilidade de escolher 3 clubes. Depois que eu estou no Barra do Piauí, aparecem 3 situações. Paraíba e o Bahia, mas o Bahia é uma situação muito difícil financeira. O Bahia estava jogando, mas eu tinha um sonho e jogar nas cores do Bahia. Eu tinha esse sonho e venho para o Bahia, uma situação totalmente difícil. Os que sonhavam, que gostavam da Bahia, e assim deixa as coisas à mesa.
mas num momento muito difícil, um momento de Série C, onde o clube está passando muitas dificuldades. E no início, o áudio tá ruim, Leila falou aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, Leila. Oi. E aí, melhorou meu áudio aí? Como é que tá agora, pessoal? Tô no terceiro fone. Ó, o meu áudio tá legal. E aí, o seu... Eu tô te ouvindo legal. O retorno, então, de Fausto deve ser... E aí, estão me ouvindo legal? Eu escuto bem. Agora diminuiu o retorno, porque eu tô escutando minha voz. Quer tentar seu fone? Tá bom, né? Aí... O meu, peraí que eu vou tirar. Pronto, e aí? Como é que ficou agora? Tá melhor? O Gutevaldo deu um ok, pronto. Agora sim, né? Então, Fábio, aí o que acontece? Aí eu chego no Bahia. Chego no Bahia em um momento muito difícil que o clube se encontra e muita dificuldade, muita desconfiança. O Bahia passa uma fase difícil da Série C, tinha de vergonha, público zero na Fonte Nova. E ali eu chego na desconfiança, não era contratação feita pela comissão técnica, era de um dirigente de futebol, Renato Braz, que me viu jogando pelo Baraunas e pelo Barra do Piauí, e aposta, né? É uma aposta. O clube estava sem dinheiro e precisava de bons jogadores que pudessem levar o time ao acesso, que era o sonho de todo torcedor. E a gente chega com toda a desconfiança da imprensa, de todos, né, dos torcedores, mas a gente, graças a Deus, a gente consegue o tão sonhado acesso da Série C, que era o calvário que o Bahia estava vivendo, a gente consegue o acesso da Série C para a Série B. Mas nesse meio tempo, Fábio, a gente e todos os ouvintes tem várias situações pelo caminho, muitas dificuldades que foi enfrentado aquele elenco. A gente, na verdade, virou uma família. A gente começa a sonhar o sonho do torcedor. Também vira um torcedor dentro do campo, dentro das quatro linhas. E a gente foi um momento muito feliz para mim. Ali eu costumo falar com as pessoas mais próximas, ali para mim foi o divisor de águas da minha carreira. Eu falo da minha carreira antes do Bahia e após o Bahia. Para mim, eu me sinto um jogador depois que eu visto a camisa do Bahia, mesmo tendo passado por grandes clubes, ter vivido grandes momentos, mas depois que eu posso defender as coisas desse clube, para mim ele muda toda a minha história. E aí eu queria falar do Bavi, um Bavi sensacional, que foi 6-5 para o Vitória, e que você faz um golaço numa Fonte Nova lotada. Inclusive estava lá nesse jogo. Conta um pouco dessa emoção de marcar um gol no Bavi, que são privilégios de poucos. Vários jogadores passam tanto pelo lado do Bahia, tanto pelo Vitória, e não tem essa oportunidade de fazer um gol no Bavi. Sim, é verdade. Para mim, foi algo muito surreal. Um jogador de marcação em um clássico na Fonte Nova, a extinta Fonte Nova, e a torcida, o clássico, o maior clássico do estado, a gente jogando um jogo muito difícil, a gente precisava vencer aquele jogo. O time do Vitória vem num momento muito bom e a gente vai para um jogo, o mando de campo nossa, tudo que envolve o clássico. E eu tenho o privilégio e a honra de poder, de fora da área, em um jogo muito duro, truncado, a gente ganhando o jogo, eu tenho a oportunidade de fazer o meu primeiro gol com a camisa do Bahia. Um gol atípico, é uma jogada que a jogada na lateral esquerda, Avni toca para dentro do campo, eu domino e bato na sequência, Skibida veio na travar, a bola passa, aí Emerson, que era o goleiro do Vitória na época, a bola vai no canto e eu faço um gol, e ali o 6-5, e ali eu saio para comemorar com o meu torcedor, pulo as placas e sem noção, muito feliz porque meus pais estavam ali, amigos meus, muitos familiares estavam no estádio vendo aquele jogo e foi uma emoção incontrolável, sabe? Porque eu fiquei muito feliz no momento, muito eufórico, saio batendo no braço e esse gol faz parte do meu DVD dos melhores lances
E foi algo, foi para mim, foi uma realização de um sonho, poder ter feito um gol em um clássico, num clube que eu amo, um clube que eu tenho uma admiração muito grande pelo torcedor. Então, e aquele jogo foi um jogo histórico, né? Um 6-5 de virada de ambos os lados. Eu lembro que o Bahia terminou o primeiro tempo com 2-1 e o Danilo Rios estava fazendo uma grande partida. E no intervalo o Arthurzinho saca o Danilo Rios, eu não lembro quem entra no lugar, mas aí o jogo muda completamente. Índio também numa partida muito inspirada, de onde ele chutava a bola entrava naquela tarde e noite. Mas foi um jogão, acho que um jogo que está gravado na memória tanto do torcedor do Bahia quanto do torcedor do Vitória. Sim, é verdade. Foi um jogo que foi o último Bavi da Fonte, né? Depois daquele Bavi não teve outro na Fonte, na antiga Fonte. E foi um jogo que ficou nos anais da história dos Bavis. E quem teve a oportunidade de viver isso no estádio nunca vai se apagar da memória. E quem teve o privilégio, como eu, como poucos, né, de estar dentro do campo fazendo a história, é algo que fica eternizado na memória. E eu sou muito grato, muito feliz por ter vivido nesse clube, ter feito parte dessa história e ter nesse momento tão importante, o último Bavi da Fonte, ter feito o gol, sabe? Mesmo como falar, mas o resultado não foi o que a gente esperava, mas nós sabíamos que do outro lado também tinha um clube também muito forte, muitos jogadores, o Joãozinho, o Jackson, vários jogadores ali, Emerson, e a gente enfrentou, foi um clássico de igual para igual, e no final do jogo que foi decidido, uma tarde especial para o Danilo Rio, como você falou, que fez 2 gols, os dois primeiros gols da gente, e o Índio que estava na tarde inspirada, onde estava chutando, a bola estava entrando, e no final ele ainda consegue fazer o gol da virada e comemora a vitória para eles. Não, legal. Galera, quem corações aí antes do ladinho aqui para mostrar que está gostando do nosso bate-papo aqui com o Fausto. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está presente aqui na live. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo para não ser injusto com ninguém, mas continue aqui com a gente. Ô Fausto, e eu quero lembrar de outra coisa na campanha do acesso. Na campanha do acesso da Série C para B, que você é peça importante naquele time. Aquele time que tinha uma equipe, salvo engano, era você, Emerson, Cris e Elias, né? Acho que era esse trio. E na frente Moreno e Nonato, acho que era essa configuração. Eu quero falar do jogo contra o Brasiliense, que você também faz um golaço, um gol ao estilo do Fausto, centroavante do início da carreira. Sim, é verdade. Foi um dos gols mais bonitos da minha história como atleta, ainda mais vestindo a camisa do Bahia mais uma vez. A gente vai jogar em Brasília aos 37 minutos do segundo tempo. A gente estava um jogo também truncado, a equipe do Brasiliense, a equipe muito forte, com o Jobson, que depois veio e jogou no Bahia, Dimba, Júnior Baiano, uma equipe muito forte, a equipe do Brasiliense, a gente lutando para o acesso da Série B. A gente vai para um jogo lá com alguns desfalques, e o jogo duro, acho que esse jogo foi 3-2, se eu não me engano. 3-2. O Bahia abre 2-0, o Brasiliense se empata, e aí você faz aquela pintura, sai de dano todo mundo, desba goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque tem humildade, né? Sim, é verdade. Aí o que acontece? Aí, aos 37, se eu não me engano, do segundo tempo, eu recebo a bola no meio-campo, na linha do meio-campo. Aí paro, penso, olho, aí todo mundo tá cansado de jogar na Arena do Jacaré lá, no campo do Brasiliense, um campo que a grama era muito pesada, e o final do jogo, estavam todos os jogadores já esperando aquele jogo ir para o final, sem mais nada de muito especial acontecer, todo mundo cansado, e ali a bola ela para no meu pé no meio campo, um jogador atípico, um jogador que, jogados assim, eu tenho essa característica, mas não fazia com frequência, porque era um jogador que o próprio treinador Arthurzinho, ele me dava essa incumbência de ficar mais no setor defensivo. Nosso time era muito ofensivo. E ali eu pego a bola e tomo aquela decisão, a decisão de partir muito bem fisicamente, e, por sinal, sempre foi assim uma tônica da minha carreira, fisicamente eu dar essa ênfase. E ali eu pego a bola no primeiro tempo, no final do segundo tempo, parto para cima dos adversários, faço uma jogada, limpo 1, 2, 3, aí aquele jogador, o último jogador, o zagueiro, poucos se lembram, era Júnior Baiano. E Júnior Baiano veio, eu toco a bola entre as pernas dele, a bola o pessoal pensa que é o Dívida da Vaca, mas foi entre as pernas.
entre as pernas, aí o goleiro sai, eu corto o goleiro e dou a chapa no canto rasteira e saio para comemorar, agradecendo a Deus pela pintura. Algo foi o gol mais lindo que eu fiz na minha carreira. E ainda mais vestindo a camisa do Bahia e dando a vitória. Para mim foi muito importante e muito marcante. Também faz parte do meu DVD esse vídeo. Não, aquela campanha do Bahia na Série C foi fantástica. Era um time desacreditado, como você falou. Inclusive, até o Arthurzinho não tinha o respaldo do torcedor. O torcedor tinha muita bronca com o Arthurzinho. E Arthurzinho, quando, na partida do acesso, que a gente vai falar agora, Arthurzinho até faz declarações fortes, porque ele estava querendo desabafar naquele momento, né? E aí, Fausto, a gente vai chegar naquela partida, na trágica partida do acidente da antiga Fonte Nova, que vitimou 7 pessoas. Eu queria que você contasse um pouco desse momento, porque foi um momento que envolveu muita alegria pelo acesso, e eu acho que vocês só ficaram sabendo do acidente já no vestiário, não é isso? Sim, é verdade, Fábio. É um momento que a gente lembra e até hoje ele traz uma mistura de sentimentos, porque foram vidas que foram ceifadas. E ali era um sonho de todo torcedor chegar ao acesso e todos os jogadores, membros da comissão, diretoria, todos que faziam parte do Esporte Clube Bahia naquele momento. Era o jogo do acesso. Aí a gente vai para o jogo, um jogo duro, um jogo difícil, contra a forte equipe do Vila Nova. E o jogo, Nonato teve um pênalti ao nosso favor, Nonato bate o pênalti, perde o pênalti, e o jogo vai para os finais da partida, 0-0, dando acesso tanto para o Bahia quanto para o Vila Nova. E ali as duas equipes começam a comemorar, né, o acesso, tal, a comemoração, se parabenizando os dois elencos, parabenizando pelo acesso, e a torcida ela invade o campo para comemorar com os jogadores. E ali a gente se recolhe, vai para o vestiário para fazer a nossa festa no vestiário. Porque a gente passou por muitas dificuldades naquele ano. E só quem viveu ali sabe o que nós passamos. E o torcedor era muito perto do jogador, ele fazia parte do nosso elenco. De fato, eu nunca vivi em nenhum clube que eu passei, como torcedor, de fato, era o 12º jogador. E muitas das vezes era o 11º. O torcedor ele empurrava a bola para dentro mesmo. Ele fazia, a gente começava a ganhar o jogo já antes no caminho. Era uma comoção muito grande. A gente parava, às vezes, vindo do Fazendão até a Fonte Nova, os torcedores vinham acompanhando, parando o ônibus, empurrando, cantando. E quando chegava no estádio, era uma festa muito bonita. A gente fazia aquilo ali para o torcedor de fato. A gente jogava para o torcedor. Porque a gente não tinha salários bons, não tinha estrutura boa, não tinha condição. Não era um clube de fato, era um time de guerreiros de fato. Guerreiros que entenderam, que viram no Bahia que o torcedor não merecia estar sofrendo como estava sofrendo. Nós abraçamos a ideia e levamos o clube ao local que ele merecia estar, sair da Série C para B, para depois dar a possibilidade no futuro para a Série A, como hoje ele vive. Então, no momento de glória. Então, aí a gente chega no vestiário e está comemorando, fazendo aquela festa que é tradicional dos vestiários. E chega, eu não lembro que chegou, dando a notícia que tinha acontecido um acidente. E naquele momento, a grande maioria ali tinha amigos, tinha familiares que estavam no estádio, torcendo pela gente ali naquela partida. E a gente tem uma notícia, a gente não sabe quem são as pessoas. Se tinha alguém dos nossos familiares também envolvido no acidente, porque ele foi na arquibancada. E a arquibancada todos estão sujeitos àquilo ali, ao acidente. A gente começa a dar comemoração, dar alegria para o pânico, né? A incerteza. E a gente pega o telefone e começa a ligar para alguns amigos, entes queridos, familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E enquanto você não consegue ter a notícia se alguém da família está envolvido ali, você não tem mais o que comemorar, mas já tinha uma festa preparada para aquele momento, para aquele acesso. E alguns jogadores estão ali, já tinham saído para comemorar, outros já estão ali tentando saber notícias dos seus familiares, amigos, vai vir na lembrança de outros amigos. E graças a Deus para a gente que não teve nenhuma das pessoas mais próximas, mas também muito triste porque foram 6, 7 vidas que se perderam, né? Seus familiares choram pela morte dos entes queridos e a gente ficou muito triste sentido, porque era um momento só alegria
e dá uma pausa muito grande e para a tristeza. Eram torcedores que sonhavam sair das suas casas com o objetivo de ver o seu clube na Série B. E, infelizmente, eles não poderam viver esse momento em vida, né? A gente fica triste, mas é coisas que a vida, infelizmente, acontece e a gente a gente só lamenta. Esperamos em Deus que não ocorra outros fatos como esse no futebol e em qualquer outra situação. Não, legal. O Fausto, o Nilmar, ele fez uma live aqui com a gente na semana passada. Um grande abraço para você, Nilmar. Figura do mais alto gabarito. E o Nilmar falou do Arthurzinho enquanto jogador, como é o Arthurzinho enquanto jogador. E eu queria ver de você como é o Arthurzinho treinador. Rapaz, Arthurzinho foi uma pessoa, eu posso falar de Arthurzinho. Arthurzinho era um ídolo, né? Que a gente via, acompanhava como atleta. E depois eu tenho o privilégio, para mim foi um privilégio, foi um aprendizado na minha carreira, foi o ensinamento. Eu era um treinador, como você falou no início, que era muito questionado, mas mesmo nos seus questionamentos, mas é um cara muito verdadeiro, muito sincero, um cara muito correto e um cara de uma personalidade muito forte, porque viver no Bahia como treinador, sendo questionado por torcedores, diretores, jogadores, e você não ceder sempre, Arthurzinho, a gente fala que é algo que aconteceu naquele ano. Arthurzinho, ele brigou com todos os jogadores daquele elenco, mas sempre é uma briga que ele sempre queria o melhor, queria o objetivo. É um cara vencedor, como foi como atleta e como treinador também. E ele brigava com todos, e até mesmo comigo, que eu sou um cara bem tranquilo. O Arthurzinho, ele brigou, mas querendo sempre tirar o melhor e dando a oportunidade de você, como atleta, sempre buscar sempre coisas melhores. E ele só acrescentou na minha trajetória, na minha carreira. Quando eu cheguei no Bahia, eu não era jogador que Arthurzinho tinha indicado, porque tem jogadores que a comissão técnica indica que são jogadores de confiança. Eu não era um desses de Arthurzinho. Eu era um jogador que o diretor trouxe uma aposta e depois no início, o Arthurzinho, a gente teve muita dificuldade de trabalhar porque ele tinha seus jogadores de preferência, mas depois para a glória de Deus, a gente consegue mudar o pensamento do treinador com o trabalho, com ações dentro do campo e para a glória de Deus, a gente vê uma matéria no jornal à tarde, se eu não me engano, o Correio da Bahia, na época ele fala assim, ó, o Bahia de Arthurzinho é Fausto mais 10. Então é sinal que isso deu certo, sabe? A gente pôde conquistar, sabe, o respeito, a admiração, sabe, de um treinador que, como dispensa comentário. Arthurzinho, para mim, é um dos grandes treinadores que marcou a minha carreira como profissional. O Arthurzinho, ele participou da campanha desde o início, né? Ou ele já entra no meio da Série C, não lembro. Ele estava desde janeiro no clube já? Sim, sim. Ele começa a pré-temporada, inicia. Já, pra você ter ideia, Arthurzinho, no início, na apresentação de Arthurzinho, já teve uma confusão. Com Binha de São Caetano, que é torcedor do Bahia, a Binha chegou e falou, Arthurzinho, você que a gente toda lá no auditório lá, no auditório dos jogadores, comissão, diretoria, apresentando o elenco, a Binha estava lá entre a gente. A Binha falou, Arthurzinho, você, por mim, se eu fosse presidente do Bahia, você não era treinador do Bahia, porque você colocou o Bahia na justiça quando era jogador. rapaz, todo mundo ficou, rapaz, que esse maluco aí, rapaz, ninguém conhecia. aí você então, tem ideia. Eu acho que o Bahia foi eliminado na Copa do Brasil pelo Goiás em um jogo na Fonte Nova, eu acho. E eu acho que aí começa já a discussão para tirar Arthurzinho, eu acho que é isso. Ainda antes de começar a Série C. É isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Foi aí, pessoal, questionamento, querendo tirar Arthurzinho, aí Arthurzinho vem vindo, mas o grupo era muito fechado com ele. Ele tinha um grupo nas mãos, a gente respeitava muito, mesmo ele brigando com a grande maioria do elenco, mas a gente respeitava porque via nele a possibilidade. Teve até uma época que os jogadores se reuniram e falaram, a gente chegou na diretoria, jogadores, e falou assim, não, o Arthurzinho ele não vai sair, Arthurzinho não pode sair. E ali a diretoria acatou
aquele pedido do grupo de jogadores, dos mais experientes, e vai à frente, encabeça ali aquela intermediação e consegue manter Arthurzinho, e Arthurzinho vai e dá o acesso junto com esse grupo. Mas foi muito questionado, foi muita luta, foi um ano de muita dificuldade, mas graças a Deus conseguimos o objetivo, aos trancos e barrancos. Pois é, você está gravado na história do Bahia. O torcedor do Bahia tem gratidão aos serviços prestados ao longo da sua passagem no Bahia. Agora, falar um pouco de interior da Bahia, né? Você é um andarilho do interior da Bahia. Talvez você conheça mais o interior da Bahia do que o próprio governador. E eu queria falar primeiro de um time que você foi quase campeão baiano, bateu na trave. Aquele time do Vitória da Conquista. E aquela primeira partida que vocês ganham de 3-0, inclusive você faz um gol. O primeiro gol de cabeça é logo no início da partida. Aí faz 3-0, o Bahia perde a Copa do Nordeste para o Ceará. E aí tem um jogo de volta, a torcida não comparece em grande número na Fonte Nova, porque vocês precisavam vencer de 3-0, ou o Bahia precisava ganhar de 3-0. E aí acontece o imponderável no futebol. 6-0 para o Bahia, e o Bahia é campeão baiano. Queria que você contasse desse misto de quase dar um título para o Vitória da Conquista. Como foi e o que aconteceu? Porque eu lembro que naquele jogo, com 15 minutos, eu acho que já estava 2-0 para o Bahia. E acho que o terceiro gol estava 25. Sim, Fábio, é muito importante falar sobre isso, porque era um sonho que a gente tinha ali no interior, um elenco maravilhoso, o elenco do Vitória da Conquista, em 2015, onde tinha muitos jogadores experientes, vários líderes, o Viafra, a gente já começa a escalação com o Viafra no gol, aí vem Silvio, que tem uma história muito bonita dentro do Vitória da Conquista, capitão, aí Silvio, aí tem Belém, um zagueiro também, já tinha rodado vários clubes do interior de São Paulo, aí tínhamos lateral esquerdo, Matheus Leone, jogador jovem, de um potencial muito grande, que estava jogando fora do país, lateral direito, quem jogava tinha Podi e tinha Diego Aragão. Aí, meio campo, vinha um jogador jovem, Marcos, surgindo da categoria de base, um volante, primeiro volante. Aí, no meio, vinha Tatu, aí um né? outro volante. Hein? Tatu no ataque? Tatu, sim, Tatu. Aí tinha um elenco, era muito bom, um elenco muito forte. Paulo Almeida também estava nesse elenco também. Aí é um elenco muito forte. Aí a gente vai para esses jogos, aí a gente sempre falou em título, poucas pessoas acreditavam. A gente falava de título desde o início, porque a essência dos jogadores estavam ali era a essência de jogadores vencedores. E a gente falou na apresentação, nós estamos aqui montando um time para ser campeão. E algumas pessoas desacreditaram, mas a gente, no dia a dia, a gente sempre falava nas nossas reuniões, vamos ser campeões baianos, vamos ficar na história desse clube. E essa era a tônica do nosso treinamento. A gente sempre acreditava nisso e buscava isso cada dia. Aí vai no primeiro jogo, a gente enfrenta o Bahia. A estreia do campeonato, enfrentamos o Bahia lá em Vitória da Conquista. E vencemos de 2-0, um jogo que a gente atropelou o Bahia. Um jogo e vários jogadores não pôde jogar por causa do bid, não entrou no bid, o time totalmente desfalcado, mas no elenco que acreditou que era possível. E jogamos o Bahia de 2-0 na estreia. Aí, para toda a Bahia está começando, não está no seu melhor, é normal, mas gera aquele início de crise no Bahia. E a gente vai na competição e a gente vem invicto, até chegar à semifinal, invicto, chega na semifinal, elimina, e chega na final, como você falou, para chegar à final, ganhamos do Bahia 3-0. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um gol, o primeiro gol, que era um jogo muito difícil, que abre os caminhos ali. E era um final, era um sonho para mim, porque é um título que eu ainda não tenho da primeira divisão do Campeonato Baiano, um título que eu sonhava mesmo, eu alimentava isso dentro de mim a cada treinamento e passava isso, motivava também aqueles jogadores a sonhar também junto comigo. E ali a gente via a possibilidade muito grande, e a gente ganha de 3-0 o primeiro jogo e poderia ser muito mais. A gente podia ser 6 naquele jogo, que a gente jogou para isso. Mas, infelizmente, não conseguimos chegar no objetivo. Foi 3-0. E passa-se uma semana. E nessa semana, eu acho que foi, se eu não me engano, teve a semana e não teve logo na semana, porque o Bahia estava jogando a Copa do Nordeste. Aí vem o jogo da volta. Aí o erro que eu posso falar aqui, que eu acredito, foi a gente menosprezar o Bahia
achando porque a gente era o Vitória da Conquista, era invicto, tinha ganhado o Bahia de 3-0, poderia ser 6, e vai para o segundo jogo e esquece que o Bahia ele é grande, independente. Independente, o Bahia não vai deixar de ser grande nunca. A gente falava isso dentro do Bahia, quando eu estava jogando no Bahia, com toda dificuldade, eu falava assim, o Bahia ele é grande. Está na Série C, não está salário atrasado, está com dificuldade, mas o Bahia ele é grande. Então tem que ser respeitado, o grande tem que ser respeitado. Então, infelizmente, alguns jogadores, até por falta de maturidade, experiência, a nossa diretoria também, no momento, na euforia de vender jogadores, vê aquela possibilidade de mudar a história do clube, na verdade, com um título, negligenciou um pouco aquele momento, a importância, que era só um jogo que separava o nosso título, uma vitória ou perder menos de 3, que a gente era campeão. E a gente vai para o jogo. O Bahia vem da eliminação e tinha só aquela final para salvar o semestre. E a gente não respeitou como deveria respeitar. E ali nos bastidores teve algumas conversas que a gente começou a identificar que a gente poderia perder o título. Mas não acreditava porque a gente já tinha enfrentado o Bahia 2 vezes, ganhou as 2 e vinha para um jogo que a gente não tinha perdido ainda, o jogo de final, mas poderia tudo acontecer. A gente sabia que a gente poderia perder, mas não perder com um placar elástico. E a gente negligencia. Alguns jogadores quiseram, a gente sempre falou assim, vamos jogar para nós, por nós. E ali já começa aí o nós para entrar o eu. Eu não vou aqui citar nomes, mas quem viveu ali dentro sabe do que eu estou falando. Isso foi uma verdade. E começou a falar assim, agora não vai ser mais o nós, agora vamos jogar para... Cada um tem que jogar para contar a sua história. Se as pessoas forem ver as entrevistas da época, vão ver do que eu estou falando. Aí falou assim, não, agora a gente precisa jogar para cada um para si. Esse foi o nosso maior erro. Enfrentar um grande clube, com sua torcida inflamada, jogadores que têm uma responsabilidade muito grande e dar resposta para o torcedor, para os dirigentes, e achar que eu posso jogar para si mesmo. E você vê, e dá um apagão, como você bem falou, com 15, 25 minutos a gente estava perdendo de 3-0. A gente tomou 6, eu falo para todas as pessoas, quando eu tenho oportunidade, a gente tomou 6. Se o Bahia precisasse dar 10 na gente, ele daria 10. Porque teve possibilidade de dar 10. Mas deu 6 só, que era o que ele precisava, e ali e não deu mais, porque Deus não permitiu a vergonha ser maior. Foi a maior decepção que eu tive no futebol, eu já posso falar também. A maior decepção que eu tive, porque era algo que eu sonhava, eu alimentava todos os dias que eu ia para o treino, dentro de mim. Um título de campeão baiano da primeira divisão. Eu não pude conquistar. Foi uma frustração, foi tão próximo e eu não pude conquistar. Mas são coisas do futebol. Aquilo que não te mata, ele te fortalece. Me fortaleceu. Legal. Só dar um alô aqui para as pessoas que fazem esse canal acontecer, nossos parceiros. Sim, a Doceria da importante. Cardoso, do nosso amigo Nilmar, a Pizzaria Mania Gostosa, o Armarinho da Del, Carla Calazans Make-up, a do Preto, então bonés, acessórios, camisa com a do Preto, e também a Unidos Pneu, que a partir de hoje está fazendo uma parceria com a gente, inclusive, ao final da live tem uma promoção de um limpador de qualquer carro, de qualquer modelo, que a gente vai lançar uma pergunta sobre a sua carreira. Então é importante continuar na live para captar a resposta. Ô Fausto, agora vamos falar, a gente tem um tempinho, eu preciso que você conte também. Estão me perguntando aqui, por que você deixou de ser atacante? O Marcelo, da do Preto, perguntou. Por quê? Não ouvi. Por que você deixou de ser atacante e virou volante? Rapaz, essa pergunta ela é importante, porque, como eu falei, no início eu estava com 18 anos, eu tinha que dar certo no futebol. Aí chega um treinador, Paulo Moroni, do Júnior do Guarani, ele fala, Fausto, é o seguinte, você tem um potencial muito grande, mas tem 9 atacantes aí, e você sabe jogar de meia? Eu falei, professor, eu nunca joguei de meia, não. Aí ele falou, mas você tem característica, você sabe jogar. E ali, ele me coloca em um jogo, eu jogo de meia, agradei a ele, ele gostou. Isso, Campeonato Paulista. Na sequência, tem um segundo jogo, o meia que tinha saído do jogo, estava machucado, ele me deixa como meia. Eu jogo no jogo no Campeonato Paulista, eu joguei, ele gostou. Aí no segundo tempo, esse Renato jogou no Sevilha, jogou no Santos, encerrou a carreira, machucou no jogo. Aí ele falou, você vai jogar de segundo volante, você joga? Eu falei, professor, eu vou lá, tô aqui para ajudar. Vou lá, jogo, ele gosta.
Aí ele fala, pô, Fausto, você é bom como volante. Eu acho que você vai dar certo no profissional como volante. Porque atacante, não é que você não é bom atacante, mas tem muito. Então vai para uma posição que tem menos, eu preciso. E ali eu fui. Aí uma semana depois tem a possibilidade, o treinador Estevão Soares convoca alguns jogadores para treinar como profissional. E ali pediu um volante. Aí o professor falou, Fausto, vai lá como volante. Aí eu vou. Treinei, o treinador do profissional gostou, eu segui minha carreira como volante até hoje. Coisa do futebol, né? Coisa do futebol. Coisa do futebol. Ô, Paulo, aqui tem 10 minutos. Eu quero que você fale um pouco do Atlético de Alagoinhas. Sim. Aqui eu tô até com a camisa do Atlético de Alagoinhas. Camisa linda, camisa linda. Parabéns. Em sua homenagem aí. Eu quero que você fale um pouco do Atlético de Alagoinhas e também fale um pouco de uma mensagem para a garotada que está começando hoje. Mas eu não posso esquecer aqui de mandar um abraço para a Sayonara, é uma seguidora nossa, hoje é aniversário dela. Felicidades para você, Sayonara. Inclusive ela é enfermeira, está no combate direto com o Covid, então muitas felicidades, que Deus continue te protegendo, Sayonara. Então me fala um pouquinho da história com a cidade de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas, Fábio. Começa esse clube, entra na minha história assim, eu estou viajando para Anapolina para trabalhar com o Arthurzinho. O Arthurzinho vai para Nápoles, aí me convida para jogar com ele no Anapolina e eu vou. Aí eu vou para Anapolina, volto, final de ano, venho para casa, aí tenho que retornar, mas nessa sequência, eles me prometeram que ia me dar o último salário na mão e um apartamento lá em Anápolis. Mas eles não cumpriram. E já tinha uma fama que não pagava esse clube. Eu consulto um amigo meu, Reinaldo Aleluia, que jogou no Bahia, ele fala, Fausto, lá não paga. Aí eu peguei, fui, fiz a pré-temporada e volto para casa. Aí no meu retorno, eu estou indo para o aeroporto, liga o presidente do Atlético, Queiroz, meu amigo. Aí Queiroz, Fausto, e aí, rapaz, você vai vir para aqui para trás? Eu falei, pô, professor, eu estou indo para Anápolis, rapaz, venha para cá, rapaz, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, é o seguinte, eu não vou para Anápolis, não. Vou conversar com o Arthurzinho. O cara não me deu um apartamento, não me deu meu salário. Já tem fama que não paga, eu vou para o Atlético. E assim eu começo a minha trajetória. Desvio, falo assim, ó, volto. Peço desculpa a Arthurzinho. Isso até gerou um problema comigo e Arthurzinho. Ele ficou chateado comigo. Depois a gente se resolveu, eu tive a oportunidade de pedir desculpa ele pessoalmente. Expliquei quais foram os motivos. E ele entendeu. Eu vou para o Atlético. E ali começa a minha passagem, a minha primeira passagem no Atlético. Se eu não me engano, foi 2010 ou 2011. E ali eu passo 5 vezes, eu tenho a oportunidade de retornar 5 vezes no Atlético, jogar por 5 vezes diferentes, 5 anos diferentes. Então, assim começa a minha história. Por isso, esse respeito, esse elo de ligação com esse clube, com essa cidade, com esse torcedor, porque é um clube que tem um torcedor apaixonado, é um time do interior, um time que tem sua diretoria, tem as suas raízes ainda em Alagoinhas, e um torcedor que a gente tem uma relação muito grande. E das vezes que eu tive a oportunidade, eu fui capitão todas as vezes que joguei lá. Agora, em 2019, foi a minha última passagem pelo Atlético. Pude fazer o gol mais importante da história do Atlético, foi o gol que levou o Atlético a disputar novamente uma competição de Série D e a Copa do Brasil desse ano, que o Atlético disputou. Então, ia disputar a Série D, então eu que fiz o gol, que foi em cima da Jacuipense. Eu entro 1 minuto na partida, estava o campeonato inteiro, entro em 1 minuto na partida, meu primeiro jogo na estreia, o último jogo da classificação, faço o gol que dá a virada 3-2 em cima da Jacuipense, que dá essa oportunidade de disputar a Série D e a Copa do Brasil pelo Atlético. Então é um clube que é marcado na minha história, a gente tem uma relação muito boa. Então o Atlético, para mim, tem um local especial no meu coração e na minha trajetória. Tem um torcedor fanático do Atlético de Alagoinhas, o Gesiel, que está conectado aí. Ele faz parte da torcida Nação Carcará, que você deve conhecer. É uma torcida, como você falou, muito empolgada, muito apaixonada pelo clube. É bonito de ver quando o interior tem uma torcida que carrega o time, né? Sim, é verdade. Essa torcida, o interior é algo muito, muito lindo. Eu tive a oportunidade, esse ano mesmo, 2019, eu tive algo que eu fiquei muito feliz. Estava em uma situação, eu vinha jogando, porque tinha 2 ou 3 grandes jogadores na minha posição que também
já estava no elenco quando eu cheguei, que era de confiança do treinador. E ali, mas chegou um momento que esses jogadores, eu estava pedindo passagem, pedindo a oportunidade, porque eu tinha uma história. E o torcedor, ele vai ao campo, reúne com a comissão e com os jogadores e pergunta: professor, eu sei que você manda, não quer interferir, mas nós estamos vendo, nós somos uma torcida que está no estádio todos os jogos, seja aqui em Alagoinha, seja fora, a gente acompanha o nosso Atlético. Mas eu estou vendo que alguns jogadores aí da posição não estão rendendo o suficiente. Eu quero saber o que é que você tem contra determinado jogador. No caso, eles pegam um questionário, né? Pô, aí eu falei assim, não, porque não tenho nada contra ele. Mas aí o torcedor falou assim, não, o torcedor geral, não, porque eu tenho visto o treino, ele está muito bem, está pedindo passagem e você não coloca, e os outros jogadores da posição não estão bem. Aí eu falei, rapaz, eu assustei, né? Que eu assustei, falei, rapaz, olha o que o torcedor está falando com o treinador. Aí eu falei, até fiquei com medo, né, do torcedor achar que, porque a relação que eu tenho com o torcedor, que foi algo que e eu nem nunca imaginava que ia acontecer algo daquele tipo. Então, eu vi naquele momento o torcedor, o carinho, o respeito que o torcedor tem pelo meu trabalho, sabe, a admiração, e isso é algo que se encontra nos clubes de interior. Então, eu fico muito feliz, sabe, eu sou muito apaixonado por essa torcida do Atlético de Alagoinhas também. Tá bom, pastor. Obrigadão aí. Eu queria dar já meus parabéns. Primeiro, agradecer a cada amigo que está curtindo aqui nosso bate-papo, nossa live. E agradecer a você pela sua humildade, impressionante. A gente precisa de 2, 3 horas para talvez contar a sua história, que ainda falta falar de Fluminense de Feira, do time de Feira que você passou. Falar também da questão do fute 7, que também tem passagem. Mas o tempo, infelizmente, está corrido. Mas eu queria primeiro agradecer a cada amigo que está aí dedicando o seu tempo. Eu sempre falo isso. Quem passa aqui 1 hora na live com a gente, ela está dando algo que ela tem de mais importante, talvez, junto com a saúde, que é seu tempo. E seu tempo você só divide com o que você gosta. Não tem como eu vou emprestar meu tempo para você e vou te devolver amanhã, não. Muito obrigado a cada uma das pessoas que estão aqui ligadas conosco, fazendo esse canal da equipe Gol FC. E aí, Fausto, eu quero dar meus parabéns pela sua humildade, pela sua história de vida. O quanto você consegue passar isso com naturalidade, isso mostra porque você é um vencedor. Nada é fruto do acaso. E eu queria que você se despedisse, deixando um recado e um conselho para a garotada que hoje tenta ser um atleta de futebol profissional. Fábio, eu também quero aqui agradecer a todos aí que fizeram, dividir esse momento com a gente, poder ouvir um pouco da nossa história, né? Partilhar desse momento que é tão importante, a gente poder entrar nas casas e contar nossa história. Agradecer a você pelo convite, como eu falei assim, eu que sou honrado ser convidado por você e da sua equipe em poder participar desse momento com vocês, porque eu falei, tem várias pessoas que podem também você fazer o convite e você lembrou de mim. Eu quero agradecer e de dizer que Deus ele possa abençoar a sua vida cada vez mais, a seus familiares, a toda a sua equipe, a todos que estão ouvindo, sabe, que Deus ele possa fortalecer nesse momento de dificuldade. Uma frase que eu carrego, e eu aprendi e carrego ao longo da minha carreira é: sonhe, ouse sonhar, você não irá além dos seus sonhos. Então é importante sonhar, ousar sonhar, porque você não vai além dos seus sonhos. É importante sonhar mesmo, a gente pode estar com os pés aqui no chão, mas sonhar com a cabeça na nuvem. Porque eu falo, deu certo na minha vida, eu sou oriundo da Gleba de Camaçari, de origem humilde, todos conhecem a minha história, e deu certo na minha vida, então por que não pode dar na vida de cada um que está nos ouvindo? E também eu queria deixar um versículo da Bíblia que diz assim, em 2 Timóteo, eu aplico assim na minha vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei e guardei a fé. Então eu posso falar, eu combati o bom combate que Cristo colocou nas minhas mãos, que foi a minha profissão. Acabei a minha carreira, mas eu guardei tudo que foi especial para mim, as amizades, as pessoas que abriram a porta, como participaram aí, deixaram seus comentários. Eu combati o bom combate, aquilo que Deus ele me permitiu ter, eu guardei da melhor forma possível. Então é isso, combate o seu bom combate na vida, acabe a sua carreira e guarde tudo que você tem de melhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu irmão, por me abençoando. Vou estar sempre acompanhando vocês, a todos que estão aí presentes. Muito obrigado.
Você me escuta, Fausto? Estou te escutando, pode falar. Não, então, a gente tem aqui mais 20 segundos. Eu queria só agradecer aqui também a Edi do Baba da Resenha, que conseguiu fazer essa ponte. Meu irmão. Grande pessoa, Edi. Muito obrigado pela parceria. Mande um alô aí. Você tem 10 segundos para mandar um alô pro Baba da Resenha.